grande maioria dos TDAHs que eu conheço tem muito mais problema com culpa e vergonha do que com desculpa. A palavra desculpa, ela vem com julgamento. Existe um julgamento moral que é feito do comportamento daquela pessoa. A muleta. Ou seja, eu tô julgando você moralmente por conta do teu comportamento. A pergunta que eu faço é, excelente, tá, qual é a solução? Quando você faz isso, você consegue ajudar mais essa pessoa ou piorar o quadro dessa pessoa? Porque julgamento moral não é solução. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, no meu incrível podcast, eu recebo aqui na sala da minha casa meu mais novo amigo e parceiro e irmão de TDAH e de calvície também, por que não, né? Meu amigo Bruno Nunes. Como vamos, meu cara? Tudo bem? Muito obrigado pela participação, pela moral que você me deu vindo aqui pro interior de São Caetano do Sul. Já conhecia por aqui? Não. Nunca veio pro interior? Não, e vou te falar, vi pouco, porque eu tava assim no carro, assim, no celular, fazendo um monte de coisa, não vi nada ao redor. Eu só cheguei aqui, o motorista falou assim, é aqui nessa casa aqui. Eu falei, beleza. Papo de bar à parte, o Bruno, ele é especialista em TDAH? Exatamente. Bruno, conta pra mim o porquê que você resolveu falar de TDAH na internet. O que te trouxe a esse submundo? A verdade é a seguinte, eu nunca tive problema na escola. Então eu fui uma criança e um adolescente que o radar não me pegou. Porque eu tinha boas notas, eu era bom aluno, os professores todos gostavam de mim. Então, teoricamente, eu não tinha problema que afetasse a minha vida escolar. E aí, quando eu fui para a faculdade, que eu, na época, entrei numa faculdade de engenharia elétrica, na Federal de Engenharia Elétrica, que eu também saí da minha cidade e fui para lá. Você nasceu aqui em São Paulo ou não? Não, eu nasci em Belém do Pará, e a faculdade que eu fiz é no sul de Minas Gerais. Caramba, velho. Uhum. Na época que eu fui era EFEI ainda, Escola Federal de Engenharia de Itajubá. Hoje é Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá. E lá os problemas começaram a aparecer. Por quê? Porque eu precisava estudar mesmo. Tipo, eu precisava sentar. Não tinha como enrolar. Não tem como. Usar cálculo vetorial, eletromagnetismo. Você vai para aula para saber qual é a matéria. Você não vai para aula para aprender. Você vai aprender em casa, fazendo um monte de exercício, lendo, não adianta. Você precisa estudar muito. E eu não sabia que eu não sabia estudar. Eu demorei, inclusive, anos na faculdade para chegar a essa conclusão de que eu não sabia estudar, porque as minhas notas sempre foram boas. Mas a verdade é que eu nunca havia aprendido a estudar. Eu não sabia estudar. Mas eu não sabia que eu não sabia. Tá. E aí, eu comecei a ter uma série de problemas. Problemas pessoais, individuais. Aí eu fui acumulando um monte de coisa. Ansiedade, depressão, que também eu não consegui identificar que eram essas coisas. Era uma culpa muito grande. Não é possível, não estou conseguindo entender o porquê. Todo mundo sempre falou que eu era muito inteligente, que eu era isso, que eu era aquilo. Acreditei, cheguei aqui e com os burros na água, porque o negócio não tá rolando. Aí, o que aconteceu foi, depois de, sei lá, alguns 5, 6 anos que eu estava na faculdade, estava carregando matéria ainda do segundo ano, eu cheguei no ápice de ansiedade, com crise de pânico, com depressão, com tudo. Tive problema com droga, todas as drogas aí dessas possíveis, né? Se é que isso existe. Mas nada que, assim, muito sério, né? Acho que a mais pesada de todas foi cocaína, que é uma droga extremamente complicada para quem é TDAH, porque ela é extremamente dopaminérgica. Qualquer uma já é perigosa, né? E, essa daí específica, então... Essa daí é 6 vezes mais. Tem um estudo americano muito sério, que foi feito nos 50 estados americanos, em clínicas de reabilitação, que eles perceberam isso, que você tinha uma incidência ali de pessoas que eram TDAH altíssimas. Então, 6 vezes mais do que pessoas neurotípicas. Você já viu aquela pesquisa que fala da cadeia de Londres? Que 40 ou 45% dos presos são TDAH? Não. Eu acho que eu vi alguma coisa assim, alguém comentou. O Yuri Maia falou isso pra mim aqui no podcast. Yuri, um abraço pra você. Inclusive, uma vez eu fui lá a Brasília gravar com ele também. Gente boa demais. Me deu uma moral absurda. Gente boa demais. E aí ele veio que ele falou 40 ou 45%. Pra variar, eu esqueci. Deve ter sido... 40 ou 45%, ele falou assim, da população carcerária lá da Inglaterra, né, do Reino Unido e tal. Só que se tem lá, tem aqui também. Se bobear, aqui tem até mais. Sim.
A verdade é que esses estudos são feitos no mundo inteiro, com percentuais, né? Mas principalmente crianças, às vezes você tem umas variações e tal, mas você tem uma faixa percentual que não passa muito disso. Então, a verdade faz todo sentido, em função de tudo que a gente sabe hoje sobre o TDAH, né? Então eu tive todos esses problemas e a ponto de, tipo assim, ter 5, 6 ataques de pânico por dia. Eu tava com fobia social total. Eu morava numa república de estudante, batiam na porta do quarto, eu me tremia de medo. Quantos anos você tinha? Falar com as pessoas. Devia ter uns 21 anos, 20 anos, por volta dos 21, mais ou menos. E aí, eu planejei tudo pra tirar minha vida. Não tinha como ver daquele jeito, essa era a verdade. Era impossível. Era muito, muito difícil. E eu falei, bom, olha pra você ver como é o grau do negócio do TDAH, né? Foi só nesse estágio completamente crítico da situação que eu decidi procurar ajuda médica. Quer dizer, antes era muita culpa, muita vergonha. Não, eu que não estou estudando, eu que estou preguiçoso, eu que sou isso, eu que sou aquilo e tal. Essas coisas vão criando raízes dentro da gente, né? Que depois dá um trabalho pra gente extirpar, que é complicado. E aí, a razão foi, cheguei numa médica, que eu tive uma sorte danada, que ela era espetacular, a médica, doutora Eliane Wood. E aí, ela falou, olha, existe realmente a possibilidade de você ter TDAH, vamos começar primeiro que eu tinha que fazer tratamento para as comorbidades. Você já tinha ouvido falar em TDAH antes ou não? Já. Eu tinha lido o livro, eu tinha visto uma entrevista no Sem Censura com a Ana Beatriz, com a doutora Ana Beatriz. Quantas pessoas... Eu sou uma delas. Quantas pessoas... Minha mãe é professora de português. Certa vez, ela viu um livro lá, Mentes Inquietas. Deixa eu ver esse aqui. Ela chegou assim, ó, me pedindo desculpa. Ela leu o livro, ela fechou o livro, ela chegou assim, filho, senta aqui, preciso te pedir desculpa. Eu, por quê? Ela, você tem isso aqui, ó, me deu o livro pra eu ler, eu perdi o livro. Não conseguiu ler, provavelmente, pelo menos não naquele momento. Ela falou, isso daqui é você, essa aqui é você. Eu, caramba, que legal! Aí eu perdi o livro. Aí ela falou, você é muito TDAH. Aí eu fui atrás disso por causa... Eu fui atrás do livro por conta da entrevista dela. Foi logo depois que ela lançou o livro. Acho que ela foi no Jô também. E eu vi entrevista dela no Jô, mas eu vi primeiro no Sem Censura. E aí, quando eu vi ela começar a falar e tudo, eu falei, gente, eu vou comprar esse livro pra ler. Quando eu comecei a ler o livro, assim, as comorbidades todas, tava em ordem. Como é que eu fui sentindo as comorbidades, elas foram aparecendo. Foi assim, absurdo. Né, ansiedade, depressão, né, as questões sociais e tal, tudo. E aí, quando eu fui na psiquiatra, falei, olha, eu suspeito, com muito medo ainda, não quero chegar lá, ela vai achar que eu vou estar dando diagnóstico pra ela, ou que eu quero ser diagnosticado com alguma coisa e tal. Falei, olha, eu suspeito, porque eu li esse livro, falo sobre isso, tem muita coisa com relação comigo e tal. Aí ela falou, faz sentido, vai fazer uma investigação, então, mas primeiro tem que tratar. Eu nem comecei com o tratamento para TDAH mesmo, era ansiedade. Primeiro depressão. Você tem que parar com essa vontade de se desviver. Exatamente. A primeira coisa que tem que resolver é o estágio no qual você tá. E aí depois a gente começa a tratar o TDAH. Mas aí eu comecei a fazer alguns testes, né? Fiz uma avaliação neuropsicológica na época e tal. E assim, o TDAH gritava de tudo quanto era canto, tudo quanto era lado. Eu nunca me esqueço, eu conto sempre essa história que a psicóloga chegou para teve uma sessão que eu fui com a minha mãe. Minha mãe saiu de lá do Pará, foi lá para Minas Gerais. E aí a psicóloga chegou para minha mãe e falou assim, qual era a escala de estudos do Bruno? Aí a minha mãe olhou assim, escala de estudo? O Bruno não tinha escala de estudo. Aí o psicólogo olhou assim e falou assim, mas você não via ele estudando em nenhum momento? A minha mãe ficou até meio que na defensiva, assim, do tipo assim, nossa, não tô sendo mãe. Ela falou, não, é porque o Bruno nunca deu problema. Então eu não precisava ficar cobrando nada do Bruno, porque as notas do Bruno eram ótimas, os professores elogiavam o Bruno, então eu não me preocupava, porque não estava dando problema. Mas, a verdade, eu nunca vi o Bruno estudando. Eu só via o Bruno estudando quando ele tinha que ensinar a prima dele. Que aí ele ensinava a prima dele e era a única vez que eu via ele com o livro na mão. Nossa! Olha pra você ver.
E aí pronto. Ou seja, esse é um momento clássico da gente entender primeiro que TDAH não tem nada a ver, que às vezes a pessoa fala assim, eu fui bem na escola, não tem problema na escola, então não tem TDAH. TDAH não tem nada a ver com o coeficiente de inteligência. Muito pelo contrário. Todos os estudos mostram que, na média, né, a média do QI das pessoas com TDAH, das crianças com TDAH, é ligeiramente maior do que o das pessoas neurotípicas. Sim, né? sim. Então, mas eu não sabia de nada disso, né? E aí depois disso comecei a fazer o tratamento. Algumas coisas foram resolvidas, outras não. E eu precisava arrumar soluções. Tratamento começa, muda a dose, muda de médico, aí faz aqui, agora muito efeito colateral, não tá funcionando, pererê, por quê? Eu cometia muito esse erro de achar que a medicação ia solucionar todos os problemas da minha vida. Que é uma esperança que a gente tem, de querer resolver fácil, né, a bagunça toda. Aí não funciona assim. Claro que não. Eu demorei anos para descobrir isso, né? E aí eu comecei a ver, deixa eu entender mais sobre o TDAH, deixa eu estudar mais e saber como é que eu posso lidar com isso na minha vida. Eu sabia que essa desregulação de neurotransmissores que a gente tem no cérebro, de certa forma se manifestava na minha vida. Porque eu era uma pessoa desregulada. O meu sono era desregulado. Era difícil eu começar um hábito e manter. Então eu parava, voltava. Tudo isso era muito complicado. Então eu percebia que essa desregulação de neurotransmissores no cérebro, ela estava na minha vida de alguma forma. Então eu comecei a prestar atenção aonde essa desregulação estava, porque eu sabia que quanto mais eu conseguisse domar essa regulação na minha vida, eu também estava me ajudando com relação ao meu TDAH. Então eu estudei muito coisas relacionadas à produtividade, à organização, ao cérebro mesmo, à questão do TDAH, e aí eu comecei a fazer essa coxa de retalhos, digamos assim, na minha vida, para eu ter solução para eu fazer as coisas. Era isso, na verdade. Eu buscava soluções, eu adaptava muitas coisas, porque muitas das ferramentas que existem de organização, por exemplo, são maravilhosas para quem é neurotípico. TDAH é um desastre. Ai, dá uma raiva nisso, não. Vai funcionar. Não dá uma raiva isso, não? Nossa, é aquela história. Compra um planner. Nossa, a última vez que eu vi isso, eu mandei enfiar no São Caetano do Sul. Você comprar o planner, uma agenda, tem que ter uma agenda. Você perdeu o livro que falava de TDAH, mas já uma agenda, vocês vão o ano inteiro, você tem que escrever, você tem que checar, que você tem que... Que é isso, gente? Para. Engraçado isso aqui que é. Quantas agendas você mesmo comprou? Eu já comprei várias. Aí você compra a agenda, você compra a caneta daquela agenda e agora eu vou fazer. Não, vamos lá, dia 1, dia 2. Onde é que foi parar a motivação pra continuar isso aqui? Onde é que foi parar a agenda? Onde é que foi parar a caneta? E é isso, é isso. Passava assim uns 3 anos, que eu demorava também uns 3 anos pra poder falar assim, realmente eu não vou usar as agendas. Demorava isso. Aí eu fazia de rascunho. Porque era assim, era uma semana, a primeira semana de quando eu comprei a agenda. Uma agenda bonita, de couro, que, né, assim, várias canetas no meio, porque a primeira que eu achava, né, que eu usava na agenda. Mas assim, caderno e agenda, eu tinha assim, aos montes. E não funcionava. E todo ano eu achava que ia funcionar. E eu falei, não, eu tenho que fazer isso, funciona com todo mundo, né? É o que eu falo muito pro pessoal, eu falo assim, mas você não é todo mundo. Sua mãe fala isso, você falou isso pra você. E ela tem razão. Você não é todo mundo. Tá, assim, não adianta, não vai, assim, pode ser que uma pessoa que seja TDAH funcione com uma agenda em algum momento? É possível que sim, mas ser uma solução inteligente para um caso geral, tá longe de ser. Assim como outras coisas, outras técnicas de foco, de concentração, vão funcionar muito bem para quem é neurotípico. Para TDAH não necessariamente. Então... Sabe o que falta na tua vida? Um coach. Isso é falta de Pablo Marçal na tua vida. Mas se eu tivesse andado de helicóptero, que eu nunca andei, graças a Deus, aí eu chamava ele, mas eu não andei de helicóptero, não. Eu nunca andei de helicóptero. A única vez que eu entrei no helicóptero, ele voou, ele não andou. Que bosta! Para. Mas assim, para. Eu vou te falar, vou ser até bem honesto, assim, a verdade é que muita coisa que eu aprendi, tem um coach famoso, você tá coach,
Porque tem um coach famoso nos Estados Unidos, um cara que faz sucesso acho, desde a década de 80. Não é o hipnólogo da voz grossa, não, né? Não sei quem é o hipnólogo da voz grossa, mas acredito que não. É um cara que chama Tony Robbins. É ele mesmo. Ele mesmo? Ele É o hipnólogo da voz grossa. Ele tem uma voz grossa A voz mesmo. dele é assim. Ele fala de hipnose também, mas ele fala de várias outras coisas. E ele foi coach, inclusive, do Clinton, foi coach da Serena Williams, foi amigo do Gorbachev. A história do Tony é larga, né? E o Tony tem esse lance de... Na verdade, ele fala muito sobre neurolinguística, que foi uma área que eu me apaixonei, né? Depois que eu saí da engenharia, eu fui estudar letras, que era a coisa que eu mais gostava. Né? Eu dou aula de inglês desde o primeiro ano da minha faculdade. Eu dava aula de inglês. Aí eu fui estudar letras porque eu gostava de literatura, gostava dessas coisas e tal. Não conseguia ler muito, não, naquela época. E a neurolinguística me ajudou muito com ferramentas para eu conseguir, inclusive, focar, prestar mais atenção, entender exatamente como é que meu cérebro funcionava, como eu atribuía significado às coisas. Então, isso me ajudou demais, né? Foi uma área de especialização que eu fiz depois que eu saí da faculdade, né? Me especializei na neurolinguística. E o Tony foi um cara que me ajudou muito com isso. Tem um livro do Tony que chama Desperte o Seu Gigante Interior. Se eu não me engano, é isso. Interior. Interior. Desperte, ou Despertando o Seu Gigante Interior, em português é alguma coisa assim. Que ele fala, ele dá técnicas mesmo de como é que você faz determinadas coisas, ele fala muito sobre o processo de escrita, que é uma coisa que eu acredito demais, né? É uma coisa que eu falo direto com o pessoal lá dos Indistraíveis, assim, ó, tem que escrever, você tem que tirar daqui, você tem que colocar em algum lugar, também não é jogar de qualquer jeito, tem uma forma de você fazer isso, mas não dá para querer gerenciar tudo aqui, porque senão a gente não tem clareza para poder tomar decisão, para poder executar. Enfim, respondendo a tua pergunta depois de quase uma hora. Eu fiz pergunta, eu não lembro. Na minha vida, eu funcionava por conta dessas, digamos assim, técnicas que eu havia desenvolvido para mim, na verdade. Eu nem chamava de técnica. O que eu fazia mesmo era que eu ia atrás dessas informações para que eu pudesse fazer as coisas que eu queria, né? Eu tinha uma escola de inglês, então eu tinha time de professores para treinar, eu tinha uma equipe de funcionários para gerenciar, então a minha vida precisava ser organizada minimamente para eu conseguir tocar as coisas. Então existia uma série de desafios que eu enfrentava. Então eu comecei a desenvolver maneiras de conseguir arrumar a minha vida. E aí veio a pandemia, o pessoal começou a ter uma série de dificuldades com home office. Principalmente os TDAHs. Foi todo mundo pro home office. Então, TDAH, aquela história, né? Quando ele tá lá no escritório e tal, ele já se distrai. Agora, se ele tá na casa dele, que ele pode fazer em qualquer hora, aí lascou-se. Porque ele não faz nunca. Porque ele vai procrastinar sempre. Isso é uma coisa que eu já sabia há muito tempo. Porque eu já trabalhava em casa também, já. Então, aconteceu contigo. Foi assim exatamente como é isso e tal. E aí comecei a falar de como é que a gente conseguia ser mais produtivo, como é que a gente conseguia organizar melhor as tarefas e tal, e executar mais. Mas não necessariamente eu estava falando para quem era TDAH. Tá. E aí tem um cara que trabalha comigo, na verdade é meu parceiro, meu sócio, meu mentor financeiro também, é um cara que entende muito de questões emocionais relacionadas a finanças. Não é o Pablo Marçal. E aí ele chegou para mim, a gente estava lá desenvolvendo o projeto, tal, do conteúdo que a gente ia colocar, que eu ia colocar lá no Instagram, e ele falou assim, cara, por que você gosta tanto desse assunto? Por que isso... Aí eu falei, porque eu sou TDAH. E a gente já se conhecia há 10 anos. A gente trabalhava no sistema de neurolinguística, inclusive, já há uns 10 anos. E aí ele falou assim, por que você não fala com quem é TDAH? Porque eu não sabia que você era TDAH, não tinha noção que você era TDAH. Aí você faz essas coisas todas aí, eu falei, porque eu preciso. E aí ele falou, então... Aí eu falei, então beleza, eu vou falar com quem é TDAH. E quando eu comecei a falar com quem era TDAH, uma coisa meio mágica aconteceu comigo, porque foi um momento muito importante da minha vida. As pessoas começaram a conversar comigo e eu sabia exatamente o que elas estavam passando. E assim, o que era melhor, eu sabia que eu
conseguia ajudar. E acho que assim, essa foi a coisa mais assim, sensacional, porque eu já tinha passado por situações muito parecidas e me emociono de falar sobre isso. Porque a pessoa chegava pra mim e falava daquilo, eu sabia exatamente o que ela estava passando. E assim, eu sabia que se eu falasse determinada coisa, isso ia ajudar ela de determinada forma. E é um senso de utilidade que me dava, porque eu sabia que aquela dor era uma dor muito profunda. Aquela pessoa era incompreendida, aquela pessoa, ela sofria sozinha e calada com relação a uma série de coisas. Muita gente me falou coisas pela primeira vez que nunca havia falado pra ninguém, numa DM do Instagram. Então, nessa hora eu me senti útil. Essa é a melhor palavra. Assim, gente, eu consigo ajudar essa pessoa, ela precisa fazer isso e isso, porque eu sei o que é essa inflamação. Eu tô com esse penteado, não é à toa. Foram muitos anos de. Eu ouvi do. Ah, Tonha Rosa danada. Você também, né? Tá chegando lá, hein? Eu ouvi do psiquiatra, o Wilson Gonzaga, conhece ele? Ele fala de medicina psicodélica. Ele é psiquiatra, já morou na Amazônia com os índios e tal, não sei o que lá. E ele tem também o nosso mesmo penteado, assim. Não, ele tem. Ele é bem mais velho que a gente, não vou nem chutar a ideia dele aqui, porque ele é bem mais velho que a gente. Ele vira e fala assim: os cabelos foram embora porque eles não aguentaram o barulho do andar de baixo. É O bem andar de isso. baixo era tão barulhento que os moradores falaram assim: ah, vamos mudar daqui, eu prefiro o ralo da pia. Entendeu? É mais ou menos isso. Junto com a idade, É. né? Porque vai tendo experiência, vai conversando, vai caindo os cabelos e tal. Mas é bem isso mesmo. É um barulho mental muito grande. E eu acho assim que, ao mesmo tempo que eu passei maus bocados, porque os meus problemas foram muito sérios, advindos do TDAH, numa época em que eu nem sabia que eram advindos de lá. Como eu sofri muitas fases, então eu também conheço muitas das trajetórias das pessoas em função do que elas estão vivendo, porque eu já tive lá. Então, foi muito ruim, mas hoje isso para mim é muito útil, porque eu consigo me conectar com as pessoas num determinado nível que só é possível por conta de toda essa bagagem que eu trago de sofrimento. Essa aqui é a verdade. Uhum. Porque foi muito sofrimento. Foram anos e anos de sofrimento. Então, quando comecei a conversar com essas pessoas, eu me senti útil, aí, nossa, acho que logo um ano depois, todos os outros negócios que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer e eu fiquei só com a galera do TDAH, e aí foi logo depois disso eu criei a mentoria, e aí pronto, aí quando eu vim com os indistraíveis, aí foi a melhor coisa assim pra mim, porque eu me achei, E o nome é muito bom, né? Vamos o confessar. nome é ótimo. Você que criou? Depois eu descobri que tinha um livro que chamava Indistraível, e aí eu falei assim, gente, quem foi a pessoa? Eu falei, me copiaram. Aí eu vi ver o cara, na verdade o cara era americano. E é um Aí livro. você foi ver o Pablo Marçal. Não, mas não era Indistraíveis, é no singular, é Indistraível. Ah, entendi. É Undistractable o nome do livro dele em inglês. E aí eu comprei, e nem tem muito a ver com as coisas que eu faço. Mas na época surgiu justamente por conta das pessoas falarem assim, muita distração, muita distração. E quando eu cheguei na internet, quem falava sobre TDAH na internet falava com uma força e uma abordagem que eu havia percebido durante a minha trajetória de vida que não funcionava, que é aquela abordagem da culpa. Olha, não adianta, você tem que ter hábitos saudáveis, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei assim, Você só aumenta o chicote nas próprias costas. assim, que eu sei que tem que. Uhum. Agora a pergunta não é o que fazer, a pergunta é como eu consigo fazer sendo equipado com esse cérebro. Tem que fazer atividade física, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, eu sei que tem. A pergunta que se faz é como? Como é que eu consigo fazer essas coisas? Então, alimentar essa culpa, alimentar essa vergonha, eu achava pouco produtivo.
né? E todos os estudos científicos, inclusive porque eu já havia estudado muito sobre isso, eram, assim, evidentes que essa cultura que incentiva a culpa, incentiva a vergonha, ainda mais no caso do TDAH. Porque no caso do TDAH, a gente tem um efeito exponencial e espiral. Porque a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes nem sabe e não consegue entender a razão pela qual não consegue fazer coisas simples como a grande maioria das pessoas. Então, existe todo... E ainda cresce, dependendo do ambiente, da família, dos relacionamentos, dos irmãos, dependendo de onde você cresceu, é assim, ó. Você não percebe que se você continuar assim, você não vai ser ninguém na vida? Você não percebe não sei o que das contas? Você não se ama? Você já ouviu essa? É. Você não se ama, não? Você não toma vergonha na sua cara? Olha essa gaveta desarrumada, olha essa não sei o que... E é o que eu digo, essa abordagem, qual é o resultado? Porque todo mundo que passa por essa abordagem, nossa, fica muito... Aí culpa e vergonha, tudo, culpa né? e vergonha. Não, quer dizer, você tá fazendo a pessoa ali, você tá incentivando culpa, você tá alimentando vergonha. Qual é o resultado que você tá tendo? Meu, Zero. Quando não, pior, né? A pessoa, às vezes, pior. Então, assim, e os estudos mostram isso. E aí eu fui pelo caminho contrário. Eu falei, ó, primeiro, Bruno, mas aí eu ouvi muito isso das pessoas que falavam sobre TDAH. Direto, as pessoas chegavam pra mim e falavam, Bruno, mas isso aí, você tá passando pano, tá passando a mão, você tá... Eu falei, não. Eu estou sendo estratégico. Quais foram os adjetivos do TDAH que você mais ouviu na vida? Por ser TDAH? Não, assim, você é... Desleixado, indisciplinado. Irresponsável. Irresponsável, eu não ouvi tanto irresponsável. Não? Eu não ouvi. Eu sei que muitos TDAHs ouviram preguiçoso, irresponsável, Vagabundo. inconsequente. O que mais? Fala aí, plateia. Isso aí tudo. Relaxado, preguiçoso. Inútil. Inútil. Burro. Então, ou seja, e assim, você vai crescendo e essas coisas que vêm lá da infância, quando você olhava o coleguinha e você via, por exemplo, dever de casa. Eu fazia meu dever de casa no carro, indo pra escola. Era quando eu lembrava que tinha um dever de casa pra entregar, quando eu olhava o horário daquele dia e eu via que tinha aquela matéria. Ainda que você fazia. Aí na hora que eu olhava a matéria, eu falei, gente, tem aquele negócio. Eu falei, nossa, mãe do céu. Aí eu fazia o que dava no carro pra poder entregar, porque eu não fazia em casa. Ou seja, e aí eu chegava lá, o pessoal que, né, tava ali comigo e tal, sentava perto e tudo. Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas tinha feito uma semana atrás, porque o professor passou um mês. Eu falei, gente, como é que eu esqueci? Eu não consigo. Quantas vezes eu cheguei na aula, na sala, em todas as matérias, tava todo mundo meio tenso. O que foi? É prova hoje, Prova do quê? Otávio, nós temos 2 provas hoje. Do quê? Que dia é hoje? Onde é que eu tô? Quem que eu sou, meu Deus do céu? Você já passou por isso? O quê? Na faculdade, principalmente. Porque na faculdade eu comecei a ficar mais pirata. Nossa, eu tenho uma história muito boa, vai. Na escola eu não passei tanto por isso, porque normalmente eu era representante de turma. Por quê? Eu era do Grêmio, eu era representante de turma. Eu criei uma rádio no colégio para poder ficar na rádio durante o recreio. Por isso os professores gostavam de mim, porque eu não parava também em sala de aula. Eu sempre tinha um negócio, uma liga para resolver, a feira de ciência para fazer, a rádio para pegar, o Grêmio com problema. Então eu ficava levantando da cadeira, essa minha hiperatividade, era assim que eu... E a gente gosta disso daí, né? Adora uma sarninha pra se coçar. Adora. Então, Bruno, quero, bora fazer, bora. Consigo? Não, mas eu vou fazendo até eu me desesperar completamente e perder meus cabelos. Basicamente era isso, quer dizer, eu comecei a conversar com essas pessoas, comecei a me sentir muito útil, e eu falei, gente, é isso aqui que eu quero fazer. Quando eu criei a mentoria, quando eu criei os Indistraíveis, o que eu queria com os Indistraíveis? Eu falei, bom, eu não quero um curso online, porque eu quero ajudar essas pessoas a resolverem muita coisa. E aí o curso tem que ficar muito grande, e nenhum TDAH vai chegar no final. Não vai assistir. Curso para TDAH tem que ser um negócio rápido, tem que ser condensado, tem que ser assim. Porque é mais difícil. Mas todo mundo é para TDAH mais.
Aí eu falei assim, e se a gente fizesse um processo de uma jornada de acompanhamento no qual a gente vai executando coisas, vai fazendo junto, vai ali conversando, o negócio vai construindo a coisa, né? E por conta da minha experiência em sala de aula, porque dei aula a minha vida inteira, depois fui treinador também de neurolinguística, dei curso de neurolinguística, dei curso de foco de concentração antes de trabalhar com ajudar. Você deu formação em coaching também? Eu fiz formação em coaching, fiz formação em master coaching, fiz formação nossa, eu fiz muitas dessas formações todas. Você almoçou com o Pablo Marçal ou não? Não. Não? Eu acho que, porque eu acho que assim, que eu fiz essas formações, tipo assim, há muito tempo atrás, quando os coaches não eram tão, assim, multiplicados e tal. Tem esses dados do coach, né, normalmente eu falo isso para as pessoas, eu falo assim, gente, eu não acho tão ruim ter muito coach. Se a gente tivesse muito ladrão, ia ser ruim. A gente, apesar de que tem coach ladrão, mas também tem médico ladrão, mas também tem professor ladrão, tem tudo ladrão. Então, assim, não é Só não tem pastor ladrão. Pastor ladrão não tem, não. Isso aí eu não sei de nada. Vou me ver. Senão tem canal que eu não faço ainda. Mas assim, então, quando eu Você não pisa mais na rede. Nem na rede TV. Nem na Record. Em todo lugar eu gosto de todos os pastores, inclusive o Pablo Marçal, eu gosto também. Que é pastor também, não é? O Pablo Marçal é pastor, não é? É, né? Ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus. O nome desse episódio falando do Pablo Marçal. Pablo, assim, somos amigos, tá? Pablo, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui com Vem ele. aqui. Teve a fritada com ele, foi muito boa. Uma vez eu fui. Foi muito legal. Uma vez eu fui numa. O Léo, meu ex-sócio, ele me encheu o saco pra ir numa palestra do Pablo Marçal. Aí eu enchi o saco da minha irmã pra ir na palestra do Pablo Marçal comigo. Pegamos o carro daqui, fomos até em Alphaville, da puta que pariu. Fomos lá e não sei o quê. Aí antes dele dar uma palestra, tinha uma palestra muito boa. De um cara X da equipe dele, beleza. Uhum. Aí ele entrou, falou 15 minutos, saiu na porrada com o cara da plateia, encerrou a palestra e foi embora. Mentira. Ele saiu na porrada, rolando no chão com o cara da plateia. Aí eu falei assim, eu vou ensinar jiu-jitsu pra você desgraçado, porque ele tá apanhando demais. Ele tá tomando um sarrafo aqui, que pelo amor de Deus. E eu vou te falar, você sabe que nesses muitos anos aí, eu fiz curso de um monte de coisa, eu fui estudar um monte de coisa, por isso que eu fiz cursos de coaching, fiz cursos de hipnose também, fiz cursos todos os cursos eu fiz, há muito tempo atrás, mas fiz. Como é que você conseguia estudar tanto assim, cara? A verdade foi a seguinte, a neurolinguística foi o que me salvou, porque eu gostava de ler, mas eu não conseguia. Eu ficava cansado, eu me distraía, eu perdi o que estava o raciocínio, porque eu estava pensando em outra coisa. Eu não tinha técnica para fazer aquilo. Mas eu queria fazer, mas eu não conseguia. Quando eu descobri o TDAH, quando eu comecei a estudar, saber o que funcionava, o que não funcionava, testar, para ver o que dava certo comigo e não dava. As minhas notas na faculdade começaram a melhorar. E aí foi aí que a minha vida começou a entrar nos trilhos. E aí eu comecei a aprender queria aprender técnica de foco, eu queria aprender técnica de concentração. Chegou uma época da minha vida que eu tinha um instituto que eu dava curso sobre isso. Dava curso sobre leitura inteligente, dava curso sobre como é que você estudava melhor, como é que você fazia anotação uma vez, porque isso tudo foram coisas que eu fiz a minha vida inteira. Imagina, eu tinha problema com ler, eu não queria, como é que eu ia estudar letras? Que é só ler. Letras você tem que ler o tempo todo. Então, quando eu fui para a faculdade de letras, eu já tinha um arsenalzinho ali de ferramenta e de técnica que durante a faculdade me ajudou muito e depois também melhorei ainda isso. E eu conseguia fazer aquelas coisas que eu não conseguia fazer antes. Por isso que eu digo que a minha vida começou a entrar no eixo, de fato. Eu comecei a, sabe, a ter resultado, a conquistar as coisas. A começar um projeto e a terminar o projeto. Começar aquele lance lá e terminar. Então, assim, foi esse conjunto de coisas que não vem de um lugar só. Isso é que é importante a gente entender. Né? Por exemplo, o próprio coaching, os cursos de coaching que eu fiz. Tiveram muitas coisas ali que são importantíssimas, me ajudam até hoje.
Mas, nossa, mas é porque o coaching é uma ferramenta, como a neurolinguística é outra ferramenta, como a neurologia é outra ferramenta. Eu estou fazendo agora uma outra pós, que é em neurociências do comportamento, que faz uma relação muito direta com os transtornos e tudo mais, então você consegue também fazer, você consegue cruzar informações de áreas diferentes do conhecimento, que ajudam você a desenvolver coisas. Eu falo assim, tem gente que é cientista de religião. A pessoa, ela fala assim, eu gosto de... Te dar um exemplo. Eu gosto de hipnose, por exemplo. A pessoa acha que a hipnose resolve tudo na vida. Não. Você vira xiita da ferramenta. A própria ciência... E eu falo isso porque eu sempre estudei muito, fiz a faculdade de engenharia elétrica, então eu dei muito com cientistas, tive muitas palestras de físicos renomados, de cientistas renomados, e já li livros, assim, eu lia sobre ciência, né, sei lá, 20 anos atrás, né, que a gente não tinha YouTube, como tem hoje. Então, assim, a ciência também, às vezes, para as pessoas, pode ser uma religião. A pessoa se fecha, a gente não pode esquecer que a própria ciência tem limitações. E a gente, como TDAH, deveria saber disso muito bem. Porque há 30 anos atrás, a ciência achava que TDAH não desenvolvia para fase adulta. Olha para você ver. E depois foram é uma parada infantil, né? Foram sendo feitas, né? Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam dos médicos psiquiatras, né, para adultos, nem sempre estarem preparados para diagnosticar o TDAH. Porque a verdade é que a ciência também. Então, demora para. Hoje, graças a Deus, a velocidade do conhecimento é maior, mas mesmo assim. E o pessoal vira falando assim: que hoje é tudo. Como é que é? Hoje todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tá na moda, né? Falar que é TDAH e todo mundo chamar os outros de narcisista, não é? Tá na moda, essas duas coisas, né? Mas é aquilo que eu tava até conversando com o Will. William Borghetti, conhece? Conheço. Gente boa demais. O Will, um abraço pra você. Eu fiz uma live com ele uma vez, eu acho. Ele dá aula aqui na Faculdade de Mauá, aqui na rua de baixo aqui, ó. Legal. Ele já veio 3 vezes no meu podcast. Muito gente boa. Ele vira e fala assim: é claro que agora vai estar na moda falar de TDAH, porque nunca foi tão estudado. Sim. Entendeu? Então, quanto mais você descobre o comportamento, quanto mais você estuda, quanto mais você desvenda esse universo do que é um TDAH, é claro que vai ter isso. Óbvio que vai ter isso. Se você não sabia o que era diabetes e de repente você descobre que existe a diabetes e que você descobre que tem pessoas que têm diabetes, antes disso não tinha ninguém com diabetes, porque ninguém sabia o que era diabetes. De momento você sabe o que é diabetes, você entende melhor sobre ela, você consegue diagnosticar as pessoas. Nossa, de repente apareceu um monte de gente com diabetes. Por que será, né? Ninguém sabia que existia antes. Por que será, né? Então assim, eu tô dando um exemplo mais radical para a gente poder entender que o avanço da ciência também faz com que as pessoas consigam se descobrir. Você quer saber se todo mundo é TDAH ou não? Faz o seguinte, você pega os números, que isso eu já fiz várias vezes, inclusive. Você pega os números do percentual da população que é TDAH pelas médias dos estudos que a gente tem. Qualquer estudo que você pega. Se você pegar o menor percentual do pior estudo, e você for pegar hoje, quem faz tratamento, não é nem 1/20 disso. Então, eu falo isso para as pessoas, falo muito isso para os indistraíveis, direto. Eu falo assim, olha, porque a pessoa fala assim, eu tô com o meu diagnóstico tardio. Eu falo assim, deixa eu te falar, a grande maioria esmagadora das pessoas que são TDAH não sabem que são TDAH, vão sofrer muito e vão morrer sem saber que tem TDAH. Porque, para esse conhecimento se difundir de maneira adequada, de modo que a gente consiga atingir a todas as pessoas que de fato precisam dessa atenção, vão demorar décadas. Décadas. Então, isso se você pegar os números. Não é a opinião de uma pessoa que não conhece número nenhum, não sabe nada, e fala assim, agora todo mundo é TDAH. Normalmente essas pessoas são os especialistas, né? Uhum. Os especialistas em tempo e vento. A pessoa não sabe nada, a pessoa não entende nada, e ela fala assim, agora, porque ela tá ouvindo mais falar sobre esse assunto, lógico. É o famoso EPN, especialista em porra nenhuma. É mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, de vez em quando as pessoas falam assim, agora tudo é... Por isso que eu também combato muito essa história, porque eu falo assim, você precisa passar por um processo de diagnóstico para saber, certo? Então tem um processo de diagnóstico para saber.
Ah, mas a pessoa ela fica achando que ela tem alguma coisa. Ela vai passar por um processo diagnóstico para saber. Ah, mas às vezes a pessoa não vai até o processo diagnóstico, mas ela fica só achando, ela usa aquilo como desculpa. Ela fala assim, ó, a grande maioria dos TDAHs que eu conheço tem muito mais problema com culpa e vergonha do que com desculpa. Para começo de conversa. É verdade. Porque a desculpa, ela vem, e essa palavra aí é justamente a minha área. A palavra desculpa, ela vem com julgamento. Existe um julgamento moral que é feito do comportamento daquela pessoa. É de falar, você está usando uma desculpa. A muleta. Ou seja, a muleta. Ou seja, eu estou julgando você moralmente por conta do teu comportamento. A pergunta que eu faço é, excelente, tá, qual é a solução? Quando você faz isso, você consegue ajudar mais essa pessoa ou piorar o quadro dessa pessoa? Porque julgamento moral não é solução pro Tá TDAH. jogando mais peso ainda. Não é solução. Bom, quando a pessoa fala assim, mas é uma desculpa... Bom, eu tenho dificuldade em realizar tarefas no processo executivo, eu tenho a disfunção executiva. Ah, mas aí é uma desculpa. Não é desculpa, é uma explicação. É uma explicação. Existe uma pessoa que é TDAH, ela vai ter mais dificuldade em se motivar. Ponto. Existe uma questão biológica, neurobiológica, que faz com que isso aconteça, e existe um processo comportamental que ela desenvolve ao longo da vida que pode, de certa forma, equilibrar esse negócio melhor ou piorar ainda mais, que é geralmente o que acontece. Com certeza. Ainda mais em um mundo como o de hoje, que está cheio de distração pós-pandemia. Quer dizer, aí vai, lógico, o contexto vai fazer com que a situação fique mais agravada. Então, quando você pega essa galera e os problemas que essa galera passa, julgamento moral não está resolvendo nada. Então, é uma explicação. Agora, se a pessoa não fizer nada, a pessoa fala assim, ela chega atrasada, ela fala que a desculpa é que ela tem que entender. Deixa eu te falar, a pessoa que está atrasada é a pessoa que mais sofre. O TDAH, ele tem um negócio que chama miopia temporal. Ele precisa de uma série de técnicas para ele conseguir fazer as coisas no horário. Porque ele vai ter dificuldade com o horário. Isso é um fato. Entende? Ou ele vai sempre chegar atrasado, ou ele vai sempre chegar muito adiantado. Que é justamente por conta dessa tensão e desse medo que ele desenvolveu ao longo do tempo de atrasar. Isso é inconsciente. Então, a culpa e a vergonha não é solução. E todos os estudos científicos mostram, não é solução. Então, a solução é o quê? Eu preciso ser estratégico. O que vai me levar a uma solução? Primeiro, explicação. Se eu não consigo explicar o problema, como é que eu vou resolver um problema que eu não consigo explicar? Impossível. Então, eu sempre falo, há uma diferença entre você usar as palavras. Explicação é uma coisa. Desculpa é outra. Responsabilidade é uma coisa. Disciplina é uma coisa. Preguiça é outra. Por isso que eu falo, você fala, ó, TDAH não tem preguiça, tem disfunção executiva. Foi uma frase minha que ficou muito famosa na época, porque eu falava muito sobre isso. Por quê? Porque quando eu cheguei na internet era muito assim, você tem que fazer isso, porque senão isso, você tem que fazer... Era só na chicoteada. Eu falei, gente... Me ajuda aí. Vocês não estão sabendo se esse negócio não rola, não funciona. Então assim, a gente tem que ser estratégico, porque o que interessa... Pessoal nos Indistraíveis sabe muito isso. Eu sou obcecado pelo objetivo. A gente tem que ter objetivo, como eu falo, pessoal, hashtag na fuça. Por quê? Senão eu me distraio no meio do caminho com qualquer passarinho que passa. Não acontece isso não. Certo? Então eu tenho que toda hora pensar qual que é o meu objetivo quando eu estou fazendo isso. Eu preciso estar com o meu objetivo claro. Porque se eu não estou com o meu objetivo claro, não adianta. Eu vou me distrair fazendo uma tarefa por mais tempo do que eu deveria. Eu vou esquecer do que de fato, por que aquilo é importante para mim. Aí vai chegar um momento da minha vida que eu tô tão perdido em tantas áreas da minha vida, que eu falo assim, gente, parece que as pessoas nasceram com um manual que eu não sei qual que é. E a impressão que dá, sabe o que é? Essa questão de culpa também. Você vira e fala assim, beleza, eu preciso fazer uma planilha. Eu preciso fazer meu financeiro. Beleza. Você bota na balança. Fazer o financeiro ou lavar o banheiro? Lava o banheiro? Lava o banheiro. Aí você lava o banheiro e larga o financeiro lá.
Lavar o banheiro é uma coisa legal? Não, não é uma coisa legal, mas é mais manual do que fazer uma planilha. Eu falei, então eu não vou fazer. Aí amanhã eu faço. O nome disso aí que você tá explicando? Desespero. Mais ou menos. Não era bem a palavra que eu tava pensando, não, mas essa daí serve também. Procrastinação. Você tá procrastinando. Você tá deixando de fazer aquilo, passa um dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia. Por quê? Você não sente nenhuma vontade de mexer na planilha. Porque a planilha é um negócio chato dos infernos, entendeu? E aí você tem que ficar tomando um monte de decisão, onde é que você vai colocar aquela informação, o que que você tem que buscar daquilo ali. Inconscientemente você já começa a processar. Aí o que que acontece? Você olha pra planilha, principalmente financeira, você fala assim, ok, eu paguei 40% de multa do valor total, eu fiquei 10 meses sem pagar meu MEI. Tipo assim, eu fiquei, sei lá, X meses sem pagar o INSS, aí vem a multa. Entendeu? Uhum. A minha sorte é que a conta de água e luz aqui de casa tá no nome do meu pai. Então quando eles ligam cobrando meu pai. E meu pai vira e fala assim: você não pagou essa merda, vai. É isso. Então ele me cobra, entendeu? Aí o que que acontece? Quando você olha principalmente uma planilha financeira, você fala assim: olha a culpa aí, você fala, mano, quando que você vai tomar um jeito na sua vida? Aí é que tá. Aí, em vez de arrumar um emprego, Aí é que tá. cria um podcast. Então, mas olha. Entendeu? Aí você começa a se culpar e você fala assim: você não tem saída nessa porra de vida. Quando que você vai tomar vergonha? Por quê? É porque na vergonha nós já estamos cheios de vergonha, né? Então, eu vou ter que tomar vergonha, porque se eu tomar vergonha, aí sim eu vou melhorar o meu comportamento, essa é a solução? Não! Qual que é o objetivo? Não é ter a conta paga no dia? Eu tenho que ter solução para isso. Eu sempre falo, pessoal. E eu acho que isso a engenharia me ajudou muito a pensar sempre muito no que eu quero no final. Qual é o resultado final? Qual é a estratégia? Aonde que eu tô querendo chegar? Não é pagar a conta? É. Então eu falo sempre isso, ó. Você consegue deixar no débito automático? Porque automático é mais fácil. Então, principalmente essas contas que são mais baratinhas, essas contas que são mais... Meu, tudo débito automático. Se de repente tem uma que é mais pesada, que pode comprometer ali o teu... Então, essa você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas quando você tem que tomar cuidado de um monte, o que você decide fazer? Um controle financeiro, que é para tomar conta do monte. E o controle financeiro é chato de fazer. E aí você não faz nem o controle financeiro, nem paga caro, nem paga barato, e tá sempre pagando atrasado em tudo. E quando você faz a porcaria do controle financeiro, você fala assim, tá bom, então eu vou resolver isso aqui. Aí você vai, em 30 minutos você faz o negócio, pá! Você fala, meu Deus, que foda! Nossa, que da hora, eu vou deixar aqui, ó, na aba do computador pro mês que vem eu fazer. Aí, quando você abre aquela aba de novo, passou 6 meses. Uhum. Aí você fala, meu... Uhum. Eu sempre falo isso. A gente tem que ter solução prática. Por quê? Quando você pensa, não, mas eu tenho que colocar isso lá no financeiro, né? Para acompanhar no financeiro. Peraí, eu vou ter que ir lá, vou ter que abrir aquela planilha, vou ter que entrar, vou ter que preencher, vou ter que você ter que pegar de algum lugar, onde é que tá isso. Eu tenho que. Meu, inconscientemente você tá sabendo todas essas mini tarefas, esses micro passos que você tem que dar para chegar até lá. E aí o que acontece? Conscientemente você não tá enxergando esses passos. Mas inconscientemente você está sentindo o peso da somatória disso. E aí você fala, você só sente aquela vontade de vou assistir o Netflix. E aí você fica desmotivado, porque dá trabalho. Então a solução, ela precisa levar isso em consideração, porque é aí que está o problema nosso. Por que eu falo você não é todo mundo? Porque quais são as soluções que a gente busca? As soluções que todo mundo usa. Eu tenho que ter uma planilha financeira. Não, você não tem que ter uma planilha financeira. Por quê? Porque a planilha financeira não vai funcionar. Você tem que abrir aquele negócio, não sabe nem onde você salvou da última vez aquele lance. Entendeu? Aí você entra lá, aquele negócio é chato, você tem que ficar acompanhando a coisa, não vai funcionar. Tentou, não funcionou. Gente, o método científico ele funciona assim. Você vai tentar ver, você vê qual foi o resultado. O resultado foi satisfatório, foi insatisfatório, foi insatisfatório. Então o que eu tenho que fazer? Uma coisa diferente. Porque se eu fizer a mesma coisa, vai continuar não funcionando. E mas no fundo, a gente quer usar as mesmas soluções que os outros. Porque existe essa necessidade nossa. O sonho de TDAH é ser normal? Eu acho que né? Isso tem muito a ver com uma coisa que eu também falo muito, que é a aceitação. Que é uma coisa que a gente vai ter que lidar a vida inteira. Mas
A tendência é de que, se você fizer as coisas certas, você lide cada vez melhor com o fato de você ser TDAH ao longo da vida. Então, hoje eu me aceito muito mais do que eu me aceitava há 10 anos atrás. Cara, isso é muito verdade. A aceitação, ela é essencial. Ela é essencial. E ela demora. E assim, não é 0-1. Eu me aceito ou eu não me aceito. Não é assim. A nossa mente, ela não é binária desse jeito. Existe uma série de coisas que envolvem isso. Então, a ideia é sempre eu conseguir me aceitar mais. Porque quanto mais eu me aceito, eu não tenho um funcionamento típico do cérebro. Eu preciso entender, eu preciso aceitar isso, eu preciso admitir isso, porque até mesmo o uso de uma ferramenta não usual vai passar por isso. Porque quando a gente está tentando fazer aquela... Porque é uma burrice, você concorda? A gente está comprando agenda todo ano, tá vendo que não está funcionando? E que junta 10 agendas? É o rascunho mais caro do mundo. Exatamente. Com capa de couro. É um negócio que você fala assim, gente, para, tipo... Mas por quê? Porque aquilo ali não tem a ver com o fato de você estar tentando de novo, porque... Não. Existe o fato de você criar a esperança de que você vai conseguir usar aquela agenda como as outras pessoas usam. Tá vendendo agenda, então as pessoas usam. Então se elas usam, também tem que usar. Como é que eu não consigo usar uma... Não, eu tenho que provar para mim que eu consigo fazer isso desse jeito. Pode até ser que você consiga, só que você vai sofrer muito. Vale a pena? Aí a pergunta que eu faço é, qual é o objetivo da agenda? E digo mais, não sei se acontece com você ou se já aconteceu, mas o nível de exaustão, assim, parece que o cérebro frita. Aí começa a você ter... Aí dependendo do esforço, que às vezes o esforço da ansiedade, você fala assim, eu não vou fazer tal coisa porque é chato. Aí você vai e faz, não era tão chato. Só que até você fazer, você já se estressou, você já teve variação de humor, você já brigou com todo mundo, você já mandou todo mundo na merda, você já procrastinou até o talo. Aí você vai, aí quando você faz o negócio, você fala, era isso aqui que era pra fazer? Aí você fica puto porque você perdeu tempo lá atrás. Exato. Aí você fala, mês que vem eu não vou perder tempo. Aí seu cérebro fala, cala a boquinha. Exatamente. Cala a boquinha, você vai perder seu tempo sim. Eu vou fazer o que eu quiser, porque eu sou independente, sou um ser independente. Exatamente isso. Não tem jeito. Aí, por isso que eu digo, eu falo pro pessoal, ó, todas as técnicas que eu ensino pra vocês e que eu mudo uma técnica quando eu sei que ela vai funcionar melhor. Pra mim e pra grande maioria das pessoas que usam. Todas as técnicas que eu ensino, eu uso. Por que que eu uso? Porque eu preciso. Eu nunca me esqueço, um tempo atrás teve um amigo meu, chegou em casa, no começo que eu tava falando de TDAH na internet, ele falou assim, você não é TDAH não, isso é conversa tua, né? Você tá contando lorota, né? Eu falei, mas por que você acha isso? Ele falou, você é tão organizado, você é tão sistemático, olha aqui esse quadro todo teu, aqui. Você coloca o papel com a folha, tem as tarefas, tudo aí organizado. Eu falei assim, sabe de nada, inocente. Se eu não uso esse negócio, a minha vida não funciona. Eu fico ansioso, eu fico estressado, eu não consigo fazer nada do que é importante, não consigo decidir nada, eu fico paralisado, aí eu começo a me dar comichão, aí como é caos. Então assim, eu não uso porque eu acho bonito, porque eu sou sistemático, porque... O cacete, eu uso porque eu preciso, se eu não usar, eu tô lascado. E você acha que não tem dia que eu falo assim, não preciso. Eu vou fazer tudo aqui na minha cabeça, que eu sou o mestre dos magos. Eu ensino isso pra todo mundo. Deixa eu fazer aqui, gerenciar aqui. Você acha que não acontece isso comigo? Vira e mexe? Acontece. Aí, não abro minha lista de tarefas amanhã, não faço as coisas. Aí chega 10h30, 11 horas da manhã, minha ansiedade tá lá na casa do chapéu, eu tô querendo mandar 15 pessoas a... Puta que pariu! Aí o que acontece? Vou eu, coloco meu rabinho entre as pernas, pego lá minha ficha de lista pra fazer minha lista de tarefas, pra organizar meus pensamentos. E faz em 15 minutos. Aí eu consigo começando a colocar as coisas em ordem, de me sentir melhor. Por quê? Eu sou TDAH. Então, não adianta, eu vou ter que usar aquilo ali. Não adianta, se eu quiser funcionar em um mundo que é basicamente neurotípico, eu vou ter que ter um sistema para funcionar.
Senão, vai dar problema. Não adianta. Então, assim, eu preciso de sistemas diferentes. E esses sistemas precisam olhar para o funcionamento de cérebro TDAH. Sabe o que eu ia te perguntar? Essa era pra ter sido a primeira pergunta, mas o programa já tá quase acabando e, enfim, o papo foi muito bom, não foi, plateia? Aí o que acontece? Deixa eu passar a galera bem aqui. Você que vai fazer o Pix. Você. Tá bom. Você. Não, você que é o dono do Eu podcast. não, sai fora. Tá. Você que falou Saber de se você vê uma bolada no YouTube aí, meu filho. Léo Dias me falou. Não foi? Aí, ó. Tá. Aí, ó. Toda a sua história, querendo ou não, ela trouxe, apesar, né, dos altos e baixos da sua carreira, você está agora no auge da sua carreira, ganhando milhões na internet, certo? Aqui, ó, ajudando todo mundo. Tô vendo, não. E ajudando todo mundo, certo? Querendo ou não. Coisa. Então, é isso que eu ia te perguntar. Existe alguma coisa que faz com que o TDAH goste de ajudar pessoas? Você já parou pra pensar nisso? Por que eu tô falando isso? Eu sou o primeiro a me envolver com qualquer tipo de trabalho voluntário. Eu dou aula de jiu-jitsu pra essa criança aqui, voluntariamente. Eu sou lá no jiu-jitsu, eu faço campanha de ração, campanha da agasalho, campanha do não sei o que. Este podcast aqui é o fruto de pelo menos 1 ano de procrastinação, né? Eu vou criar um podcast pra ajudar pessoas que ajudam pessoas. Sim. Assim eu ajudo só metade do caminho, entendeu? Querendo ou não. Lógico. Se eu ajudar você a passar a tua mensagem, eu tô ajudando você e as pessoas que você vai ajudar. Sim. Entende? Aí eu ia te perguntar, Sim. será que tem alguma coisa que faça com que o TDAH tenha esse... Sou santo? Não, mas tem esse negócio de altruísmo em cima do TDAH, assim, sabe? Total. Tem alguma coisa assim? Muita coisa assim. Normalmente quem é TDAH, eu falo isso inclusive direto no onboarding que tem nosso dos Indistraídos, eu falo isso. Falo assim, é muito comum uma pessoa que é TDAH tá sempre falando assim, alguém pede pra te falar, me ajuda a contar o que. Nossa! Meu, teve uma vez um meme muito legal que é assim, eu na casa dos outros, né, eu lavo a louça, eu faço, na minha casa tá zona, mas eu na casa dos outros, quer dizer, a atenção que eu tô com o outro, ela é maior do que aquela que eu tenho comigo mesmo, certo? Tem várias razões para isso acontecer, isso é muito comum no comportamento de quem é TDAH, de estar sempre querendo ajudar os outros, topando tudo para ajudar os outros. É pra se sentir útil? É para eu conseguir completar coisas, é para eu conseguir fazer coisas para tudo isso, e é mais fácil eu pegar um objetivo de alguém e ajudar essa pessoa com o objetivo dela, do que eu ter que pensar nos meus, organizar os meus e executar aquilo que eu preciso para alcançar os meus. É uma terceirização de raciocínio, então. É uma satisfação Como que eu... Porque é um comportamento inconsciente. Eu começo a ajudar muitos outros porque eu tô fugindo do meu caos interno. É uma satisfação que eu ganho momentânea porque eu sinto a realização de dar o que não é nada ruim você ajudar os outros. Não tem nada de ruim nisso. Agora, você não precisa fazer uma coisa ou a outra. Você pode fazer as duas coisas. Você pode se sentir realizado ajudando os outros e ao mesmo tempo alcançando os teus objetivos. O problema é, o cérebro TDAH vai ter dificuldade de enxergar os próprios objetivos. É muito comum, principalmente adulto. O adulto vai chegar e vai falar assim, gente, eu não sei nem o que eu quero, eu já comecei um monte de coisa, parei um monte de coisa, comecei faculdade disso, comecei faculdade daquilo, comecei faculdade daquilo outro, já trabalhei com isso, hoje eu faço, tá bom, o que você faz? Nossa, na mentoria o que tem de gente assim, a pessoa fala, é porque assim, eu sou cabeleireira, mas eu também faço tratamento de pele, tiro cravo, não sei o que, e também faço tarô, peça de tricô, e eu falei assim, mas você faz tudo isso? Se faço, me parece que eu não consigo fazer nada bem. É a história do pato. Você conhece a história do pato? Sim, não nada bem, não corre bem, não nada... Não voa bem, mas corre, anda e nada. Então é mais ou menos isso. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade de foco de longo prazo. O cérebro TDAH ele vai ter muita dificuldade em enxergar o foco. Então, normalmente, essas habilidades que a pessoa desenvolve ao longo da vida vem em função de uma coisa que apareceu aqui, deixa eu ir lá, deixa eu tentar isso, mas não sei se é isso, não sei se vai me levar onde eu quero, então deixa eu tentar essa outra coisa aqui, mas eu não largo o osso dessa, e aí eu fico fazendo as duas, e aí aparece essa outra, vai que dá certo, então deixa eu tentar fazer essa também, e aí como eu tenho que me dividir em 3, eu também não consigo ficar bom em nada, e aí eu tô sempre num caos, e aí... E se der errado, a culpa é do TDAH. Exatamente, você, né? É a muleta. Eu tô brincando, é humor. É humor.
tá? Não gosto dessa palavra. Muleta, acho tão feio, né? Até mesmo porque a muleta, pra quem usa, é muito útil. É ou não é? Porque a expressão muleta, que a pessoa fala assim, é uma muleta. Ou seja, você tá usando uma coisa que é dispensável. Que você tá usando só como desculpa, certo? Mas quem usa uma muleta, verdade. deixa eu te falar, É verdade. objeto extremamente útil. Pessoa que usa uma muleta, ela não tá ali porque ela não tá usando a muleta porque ela acha bonita. Ela tá usando a muleta porque a muleta não consegue andar. Então, enfim. Primeira vez na história desse podcast eu vou abrir perguntas da plateia. Plateia, tem uma pergunta? Eu esqueci. Temos, mas eu esqueci. É que a plateia é TDAH. E aí, a alta concentração. Eles não sabem onde é que eles estão. Eu tenho, mas eu esqueci. O hiperfoco pode acontecer com todo mundo, não só com quem é TDAH. O problema é, uma pessoa que é TDAH e tem um cérebro desregulado, então, ela também vai ter a distração, como ela vai ter o foco acentuado. Então, ela é como se ela tivesse uns picos, não é a engenharia falando, é como se ela tivesse uns picos, tanto para cima quanto para baixo. Se eu tiver aqui a atenção e aqui eu tenho foco e aqui eu tenho a distração, ela também vai ter um foco mais acentuado quando vier, ela também vai ter uma distração mais acentuada quando vier. E quando eu falo o seguinte, distração e foco são a mesma coisa. A única diferença, é por isso que eu falo que eu sou obcecado pelo objetivo. A única diferença é o objetivo. Eu digo que uma coisa é foco, eu estou focado, porque eu estou fazendo algo, executando algo, com a minha atenção voltada para aquilo, porque eu quero alcançar um objetivo no final. Aí eu digo que eu estou focado. Estou focado estudando. Eu estou focado trabalhando aqui, eu estou focado. Quando eu estou distraído, eu estou o quê? A minha atenção está em algum outro lugar que eu não queria que estivesse. Meu objetivo é não estar ali. E aí, com isso, a minha atenção está ali. Então, eu estou distraído. Mas ambos são o quê? Para onde eu estou direcionando a minha atenção. Se ela está para cima do meu objetivo, eu chamo de foco. Se ela está para onde Se ela tá no TikTok, no meme do gatinho, é outra parada. Exato. Mas por que a gente fica em hiperfoco, por exemplo, nas redes sociais? E por isso que o TDAH, às vezes, é um problema maior. Porque a gente tem um déficit dopaminérgico, noradrenérgico, mas vamos, né, resumir, a gente tem um déficit de dopamina na parte da frente do cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, onde a gente realiza as funções executivas. Então, a dopamina ela é responsável pelo quê? Motivação, satisfação. Eu tenho um déficit. É como se eu vivesse uma vida em preto e branco. E aí, algumas coisas que acontecem fazem com que esse nível de dopamina ele comece a aumentar. Por exemplo, estímulos. O TDAH ele tem uma necessidade, às vezes, de se estimular. Então ele fica com o dedo, apertando. Eu, por exemplo, tenho um negócio de barba, que eu fico colocando a mão na barba. Tem gente que destrói os dedos todinho, entende? Porque eu fico com a necessidade de ter que me estimular. O que é estímulo? Eu estou falando de como o sistema nervoso percebe o ambiente. Visualmente, auditivamente ou sinestesicamente. Tato, paladar e olfato. Então, isso são estímulos. Se você está na rede social, tem som, tem cor, tem movimento, tem mais, tem emoções. Você tá E é infinito, é infinito, é infinito. Infinito. Então, assim, é estímulo o tempo todo. Aí uma hora você tá triste, outra hora você tá rindo, outra hora você tá sério. Ou seja, o teu sistema nervoso está sendo estimulado muito rapidamente. Aí quando você desliga aquilo, a vida tá aqui estática. Então, aquilo é muito mais estimulante, ou seja, é dopaminérgico. Uma pessoa que tem um déficit dopaminérgico, ela vai ser muito mais suscetível a esse tipo de atividade, porque é uma atividade extremamente estimulante. Agora, o hiperfoco, ele pode estar relacionado com alguma coisa que eu não quero, e aí agora entra o hiperfoco. Não é o foco. O foco tem a ver com o meu objetivo. O hiperfoco pode ser uma distração. O hiperfoco pode ser o foco, e o hiperfoco, normalmente, quando o hiperfoco tá relacionado com foco, eu chamo de estado de flow. Quando o hiperfoco está relacionado, quando a minha atenção está relacionada com a distração, eu chamo de hiperfoco, mas é um hiperfoco também na distração. Mas é hiperfoco.
Ou seja, a rede social é um hiperfoco. Porque a minha atenção está completamente voltada para aquilo exageradamente por conta dos estímulos que aquilo me causa. E aí, a individualidade também exerce um papel. Se você é uma pessoa que gosta muito de rock, e você está na televisão e passa um show de rock, e você tem que, daqui a pouco você tem que se levantar porque você tem uma consulta com o médico, e começa a tocar aquela música que você gosta, É impossível você se mexer enquanto aquela música não terminar. mexer no controle do negócio, você vai ficar vendo aquele negócio ali, porque você está tendo aquele que é o que você gosta. Então você começa a ter certo? Essa produção de dopamina que é atípica em um sujeito, e a gente, é lógico, dependendo do teu estilo de vida, dependendo de como você lida com, se você faz tratamento, todos esses elementos vão ajudar nesse equilíbrio que ajuda nessa composição dos neurotransmissores. Não é só a medicação. A medicação ela é importante, mas o sistema também. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa começar a tomar psicoestimulante logo depois do diagnóstico e a ansiedade vai lá para cima. Por quê? Porque psicoestimulante, ele está estimulando o sistema nervoso. É só o turbo no carro, não tem o volante, é só o acelerador. Aí a pessoa vai, às vezes, vai ter um momento de ansiedade. Isso pode vir a acontecer. E aí, às vezes, o tratamento todo vai por acabar. Tem gente que nem volta no médico. Tem gente que deixa, você não tem que trocar o médico agora. Então, assim, esse é só um exemplo para a gente entender que existem vários fatores que vão possibilitar a pessoa a conseguir fazer as coisas que ela quer. Quando a gente está falando de hiperfoco, a gente pode estar falando de um hiperfoco que está levando ela a fazer as coisas que ela quer. Então, por exemplo, quando eu estou falando de TDAH, eu tenho hiperfoco. Eu gosto, porque eu entendo, estudei muito sobre isso. Então, sempre eu vejo coisas sobre isso. Se eu pego um artigo sobre TDAH para ler, eu adoro. Se tem um assunto interessante para aquilo, eu amo. Então, assim, eu entro em hiperfoco. Mas nem sempre o meu hiperfoco é esse. Às vezes, é rede social. Eu até coloquei um edit aqui na coisa para eu soltar o story direto, não ter que entrar no Instagram. Porque eu entrei no Instagram, Lascou. já tem um vídeo ali, já tem um monte de story ali. Aquilo é uma armadilha para mim. Aquilo é uma armadilha. É tal pessoa que, nossa, colocou esse conteúdo. Será que é importante? Será que seria interessante? Ainda mais que eu sigo muito neurologista, muito psiquiatra, muito o pessoal que... Então, as chances de eu cair nesse buraco de coelho, que vai levar no outro, que vai levar no outro, que vai levar no outro, aí eu fico assim, gente, o que eu ia postar mesmo? E esse negócio de hiperfoco é aquela coisa, né? Por mais que você consiga programar, né? Por mais que você... Não, agora eu vou sentar e vou editar um vídeo. Agora eu vou sentar e vou ler um livro. Por mais que... Não é você que comanda. É tipo assim, é meio que você envolto em uma determinada coisa e você vai ver... Bum! Você ficou 7 horas ali fazendo aquela coisa. E o hiperfoco, ele pode ser para coisas positivas, igual você falou, produtivas ou inúteis, né? Não vamos nem entrar no caso da pausa. Do nada a gente... Entendeu? Sei lá. Bom, você acabou de tomar banho, você precisa se trocar. Aí você fala, beleza, eu vou escolher roupa. Você fala, mas eu não consigo escolher roupa se não estiver tocando uma música. Então aí você pega o celular, você vai botar uma música pra você poder escolher a roupa que você vai trocar. Aí você pega o celular pra botar uma música. Fudeu. E é engraçado que, assim, não sei se você tem isso, eu tenho isso, mas tipo, são muitos ciclos. Então, às vezes eu gosto de ouvir sertanejo, sim, a mesma música, 260 mil vezes. Saiu hoje no que você viu, no perfil? Não. Continua falando. Não, continua. Vou te mostrar o meme, pode falar. Aí, do nada, você não aguenta mais ver aquela música, mas vem uma outra música, que, tipo, às vezes, de um funk, que você nem gosta de funk, você fala, por que que eu tô ouvindo, por que que eu tô gastando tempo e cérebro com isso? E não vai te levar a nada. Exatamente. E aquilo que você precisa fazer, você acaba não fazendo. Exatamente. Ó, o meme de hoje tá fazendo. Os TDAHs ouvindo a mesma música pela Esse é meu momento. De uma vez. E assim, nós encerramos um dos episódios mais divertidos da história desse canal. Bruno, muito obrigado, cara. Curti demais. Então, pessoal, tudo que tem do Bruno tá aqui embaixo. Antes da gente terminar, Bruno, como é que funciona o seu produto? Vende o seu peixinho pra nós. A mentoria, ela é... Que, na verdade, eu não gosto desse nome, eu acho esse nome muito ruim, mas, enfim, é o que tem, é o nome que as pessoas conhecem. A pessoa, quando ela... É o principal produto, né? Que é a mentoria. É os indistraíveis. Quando a pessoa entra ali,
a gente tem sessão toda semana, uma sessão ao vivo, que acontece à noite, um dia de semana à noite. E ali eu vou falando de técnicas, vou falando de ferramentas, eu falo de organização, eu falo de produtividade, eu falo de clareza mental, eu falo de projeto de vida, eu falo de hábitos muito, eu falo de concentração, eu falo de foco, eu falo de disciplina muito, eu falo, enfim, falo sobre tudo isso. E aí eu dou técnicas, dou ferramentas e lanço desafios pra gente ir fazendo isso, usando na vida da gente, com as coisas que a gente precisa, evidentemente, cada um no seu campo, né? E a gente vai compartilhando esses resultados. Então, os indistraíveis, eles são essa comunidade, acho que é até o nome melhor do que é uma comunidade de pessoas onde a gente aplica juntos as coisas, porque um dá força para o outro. Quando você está num ambiente onde a gente está falando sobre isso, onde a gente está discutindo isso, eu levo especialistas lá para falar sobre. Então a gente tem psiquiatra que vai falar sobre TDAH, que é TDAH, neurologista que vai falar sobre TDAH, que é TDAH, nutricionista que vai falar sobre TDAH, que é mãe de TDAH, que é TDAH. Então, assim, vários outros tipos de profissionais e tal, que vão lá falar sobre uma série de questões que envolvem a área de conhecimento deles, né, com sempre esse objetivo de solução, de ferramenta para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Então, a ideia é eu criar um novo estilo de vida. Quando eu criei os Indistraíveis, eu queria que fosse uma experiência executiva. Por isso que as pessoas falam assim, Bruno, eu não sei se eu vou comprar o seu curso porque eu compro o curso e não assisto. Eu falei, eu sei como é que é, foi por isso que eu criei os Indistraíveis. Porque não é um negócio assim de, eu vou assistir, eu vou anotar e aí? Eu tenho vai rolar, na minha vida eu tenho que aplicar. Então, assim, é muito mais sobre uma experiência, uma jornada de execução e de construção de mudança de estilo de vida. Então, tem sessão que eu falo sobre a importância da aceitação, por exemplo. Porque você tem acesso aos vídeos antigos? É tudo ao vivo? Desde 2021. Pode entrar a hora que quiser ou tem... Pode, a pessoa quando ganha, quando ela compra o acesso dela, normalmente a gente vende o acesso por 6 meses. Então, quando ela compra o acesso dela, eu sempre falo, isso é um mandamento indistraível. A vida é daqui para frente. Então, assim, lá tem sessão, a gente tem quase 200 sessões de mentoria no estoque. Então, tem um monte de assunto. O que você quiser sobre TDAH, tem lá. Agora, eu preciso assistir tudo isso? Não. Eu, inclusive, não recomendo. Eu falo assim, tem sessão essa semana, vem pra sessão. Porque eu criei uma metodologia, eu criei muito curso quando eu era professor de inglês. Eu fui coordenador pedagógico de escola. Então eu montava curso para TOEFL, para TOEIC e tudo mais, para as pessoas conseguirem tirar os scores que precisavam lá de proficiência. Então, quando eu criei os Indistraíveis, a ideia era, eu preciso de um sistema e uma metodologia radial. Eu não quero um sistema linear, onde eu tenho um módulo 1, módulo... Não. E assim, para mim, foi o melhor presente que eu me dei para mim. Porque eu sou forçado a evoluir, eu sou forçado a crescer, eu sou forçado a me desenvolver. Porque eu tenho que melhorar minhas ferramentas. Eu tenho que melhorar, não adianta, senão eu fico no mesmo lugar. E aí eu vou ter que ficar repetindo a mesma coisa. Não. Eu também preciso evoluir para eu ajudar a minha comunidade a evoluir. Então, toda semana tem uma sessão nova. Às vezes falando sobre o mesmo tema, mas com uma outra perspectiva, uma outra técnica para ajudar com aquilo, uma ferramenta nova. Então, assim, os Indistraíveis é isso, é o meu, digamos assim, é o meu carro-chefe, é o principal produto que eu tenho. Aí tem um monte de bônus, a pessoa entra, por exemplo, a gente toma café da manhã num dia da semana juntos. Toda semana tem. E é uma sessão de perguntas e respostas. Aí tem gente que tá de roupão, tem gente que tá fazendo café ali e tal. E aí eu fico respondendo as perguntas. As pessoas vêm daí. É onde? Online, a gente faz tudo online. Mas é uma plataforma sua? É. A gente tem uma comunidade. Que legal. A pessoa entra na comunidade, ela acessa lá o link, ela entra na aula naquela hora ali. Aí a gente manda notificação para ela, olha, vai ter daqui a 30 minutos, vai ter sessão de mentoria pra você não esquecer. Então fica esperta aí, tal, começou, vem aqui, aí a pessoa só aperta o link e entra. Para justamente facilitar a vida do TDAH. Entende? Já quero. Você não quer, não? Eu quero muito isso, cara. Eu tô precisando. E ajuda. É muito fácil hoje eu vender o meu peixe, sabia? Porque assim, eu acredito muito no que eu faço. Porque eu vejo resultado disso todo dia.
Você já ajudou alguém que tem um podcast, assim? Que tem uma galinha Já. de borracha, assim? A galinha de borracha, eu não sei se eu vi, mas podcast já. Já. Ô! Então, pessoal, tudo aquilo que tem do Bruno tá aqui embaixo da legenda aqui, certo? Segue o Bruno nas redes sociais, tá aqui aparecendo aqui na coisa. Você tem TikTok? O que mais que você tem? Tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube. Tem. Tá bom, né? Tudo que tem do Bruno tá aqui embaixo, então você não pode esquecer de pegar o seu maravilhoso dedinho, dar no like, certo? Aqui, se inscrever no canal, seguir o Bruno. Mais uma vez, muito obrigado, valeu! Valeu. Beijo para todos, tchau!